E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, gente, linguagem verbal e não verbal. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. A linguagem verbal e a linguagem não verbal, elas vão estar intimamente ligadas à ideia da propaganda, certo? Por que que elas vão estar intimamente ligadas? Porque a propaganda ela vai utilizar tanto um quanto o outro, podendo utilizar somente a linguagem verbal ou a linguagem não verbal. Então vamos pensar no conceito de linguagem verbal e não verbal, pessoal. Verbal, verbalizar, quando eu estou verbalizando, quer dizer que eu estou transformando algo em palavras, certo? Estou transformando o que eu estou falando em uma ação, beleza? Tudo que nós lemos, né, são desenhos? Não, isso aqui são letras que formam palavras. Então aqui eu tenho uma linguagem não verbal, uma linguagem verbal. Já a linguagem não verbal, ela vai estar onde? Ela vai estar nas cores, presente nas coisas, ela vai estar presente nos desenhos, ela vai estar presente no formato de algumas coisas. Por exemplo, as histórias em quadrinhos, elas vão ter os balões, certo? As famosas HQ, mangá, eles vão ter os balões que vão conter os diálogos. Esses balões também nos informam coisas. Tem o balão da fala, aquele balão clássico da fala, né? Já tem a flechinha, tem aquela pontinha saindo do personagem, significa que ele está falando. Essa forma, né, vai ter aquele balão do pensamento, né, que vai estar com umas bolinhas, né? Opa, o personagem não está verbalizando, ele está o quê? Pensando. Nós vamos ter aquele balão quadrado, né, quadrado ou um retângulo, ele vai conter ou uma explicação ou a voz do narrador. O próprio formato das letras, gente, vai dizer muito. Se as letras estiverem normal, né, o personagem só está falando. Se as letras estiverem em caixa alta e o balão estiver cheio daquelas pontinhas, o personagem está gritando. Então veja, nós somos acostumados a utilizar linguagem verbal e não verbal no nosso dia a dia. É comum isso. É algo que está intimamente ligado a gente. Desde o "e aí, tudo bom?", quando você faz assim, ó. Ou então, quando a pessoa simplesmente faz assim. Isso você está pedindo silêncio. Se a pessoa fala, opa, tudo bom, você faz assim para a pessoa. Esse balançar da mão significa mais ou menos. Mais ou menos. Tudo bem? Não. As cores vão servir como uma linguagem não verbal. Como assim, professor, as cores vão servir? Por exemplo, quando o seu pai ou sua mãe ou o responsável por você está dirigindo, né, e ele está na rua e ele vê que o semáforo ficou vermelho, ele para. Apareceu uma informação, apareceu gritando lá, pare o carro imediatamente. Não. Por que que ele parou? Porque já é uma convenção social de que a cor vermelha era para que nós venhamos a parar o carro e esperar. O amarelo, se tiver amarelo, ele tem que reduzir porque ele está na atenção, o sinal vai fechar. E o verde, né, quando está liberado para a pessoa passar. Agora veja, muda de acordo com a posição. Se está vermelho para os carros, está verde para os pedestres. Então é diferente. Vermelho para o carro significa que eu posso que eu posso cruzar a rua. Agora, verde para os carros, opa, vai estar vermelho para mim, eu vou ter que esperar, certo? Então as cores fazem parte disso. As placas de trânsito, todos esses elementos que nós conseguimos conciliar fazem parte justamente dessa base. Tranquilo? Então, vamos lá. Linguagem verbal e linguagem não verbal são termos muito presentes nos estudos linguísticos. Por quê? O uso da linguagem enquanto uma atividade humana pode ser manifestada de diferentes modos e depender da intenção que temos no momento da comunicação. Veja, se nós temos um melhor amigo, se nós temos irmão, irmã, esse tipo de coisa, nós conseguimos ver se a pessoa está bem com um olhar. A partir do quê? Dos gestos da pessoa. A partir de como a pessoa se porta.
Então, se você chega na sala de aula, você tem o seu melhor amigo lá com você, você percebe, tipo, opa, ele está feliz, opa, ele está triste. A gente percebe isso. A gente percebe, quem mais percebe isso? Os nossos animais percebem quando nós estamos tristes, quando nós estamos felizes. Então, os animais, eles fazem uma leitura corporal. Essa leitura corporal, ela é não verbal. A gente só de olhar para a pessoa sabe que ela está bem. Por exemplo, a pessoa chorando. Eu sei se a pessoa está chorando, eu sei se ela está triste ou feliz? Não. Ela pode estar chorando tanto de alegria quanto de tristeza. Mas eu consigo identificar fisicamente que a pessoa está chorando. Então, a maneira das relações humanas justamente acontece por isso, em como nós vamos fazer para ter essa relação. Como é apresentado por Evanildo Bechara na Moderna Gramática Portuguesa, a linguagem é qualquer sistema de signos simbólicos empregados na intercomunicação social para expressar e comunicar ideias ou sentimentos. Ô, professor, tá falando de signo aí? Não, gente, não é esse signo que vocês estão pensando. Signos, né, são a maneira da qual eu vou trabalhar, é a maneira da qual eu estou passando uma informação para você. Seja ela escrita, seja ela por desenho, seja ela por uma cor, seja ela por um olhar. Sim, um olhar. O seu pai e a sua mãe, com um olhar, eles conseguem fazer você parar de fazer as coisas ou te dar a permissão para fazer alguma coisa. Quem nunca recebeu aquele olhar de pai e mãe? Você está fazendo um negócio, de repente você olha para tua mãe está te olhando, você já... Opa! Né? A gente faz associações. Ou então, quando um colega nosso, né, está junto da gente, um colega de classe, e nós usamos signos diferentes para conversar com os nossos colegas do que para conversar com os nossos pais. Dificilmente o adolescente vai conversar com o pai na gíria. Ele vai conversar com quem na gíria? Com o colega. E com os nossos pais a gente vai utilizar de uma linguagem um pouco mais formal, não totalmente mais formal, porém muito mais formal. Eu, por exemplo, não vou chegar para minha mãe e falar, e aí mãe, qual que é a boa? Não vou, a minha mãe vai ficar olhando. A boa? Que boa? O que você está falando? Isso que eu sou velho. Imagine a ideia de vocês que ainda são jovenzinhos. Tranquilo? Os pesquisadores dessa área do conhecimento da linguística costumam dividir a linguagem em dois grupos, verbal e não verbal. Saber reconhecer e utilizar essa importante ferramenta, seja na modalidade que for, é extremamente importante para que possamos realizar atos comunicativos eficientes. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que fazer uma adaptação do ato comunicativo de acordo com o público que eu quero atingir. Então, na propaganda, a utilização da linguagem verbal e não verbal vai dizer muito sobre o tipo de público que nós queremos atingir. A imagem da Chapeuzinho Vermelho queria atingir os pais que iam contar uma história para os filhos. A imagem da violência contra a mulher estava querendo atingir somente um grupo da sociedade? A violência contra a mulher, ela importa somente para a mulher? Não. Tanto que lá no slogan tinha, esse problema também é seu. Veja a ideia, não tinha um dedo apontando, porém a frase, o problema também é seu, ele está imparcial, é uma linguagem verbal, porém ele está imparcial, ele está falando com todo mundo da sociedade. A escolha dessa palavra justamente na nossa propaganda é para deixar ele aberto. Por quê? Violência contra a mulher destrói famílias, destrói lares. Não importa qual seja o lar, não importa o que aconteça, ele vai causar uma destruição. O desmatamento, ele vai causar uma destruição, ele vai ter consequências. A ideia da linguagem verbal e não verbal é justamente fazer essa adaptação para que chegue de maneira mais clara a todos, beleza? A linguagem verbal é aquela que se estrutura por meio da palavra, seja ela oral ou escrita. Então aqui eu tenho uma linguagem verbal, porque ela está escrita. E eu estou verbalizando essa linguagem. Só que vejam, eu faço sinais para vocês. Esses sinais é uma linguagem não verbal. Eu aponto, eu faço assim, eu faço perguntas, eu faço positivo, justamente para tentar melhorar
essa comunicação. Informação é muito importante porque muitos ainda pensam que o vocábulo verbal está ligado a verbalizar no sentido da oralidade. Verbalizar não necessariamente é falar. Eu posso verbalizar um bilhete para você. Então, bilhete fica coisa de velho, né? Posso mandar um WhatsApp, uma mensagem em um Messenger qualquer. Então, estou verbalizando uma mensagem. Então, posso mandar um áudio, posso mandar um WhatsApp. Posso conversar com você somente por figurinha. Tem gente que conversa somente por sticker no WhatsApp, no Telegram. Então, é uma maneira de se comunicar. E nem é algo novo. Porque quando tinha o MSN foi descontinuado em 2011, já tinham figurinhas no MSN. E as pessoas se comunicavam por meio daquelas figurinhas. Só foi adaptado hoje. Contudo, ao escrevermos, utilizamos uma estrutura configurada em sua relação com um determinado código que deve ser compreendido e reconhecido tanto pelo emissor quanto pelo receptor para que ocorra a comunicação. Que código é esse, pessoal? No nosso caso, a língua portuguesa. Adianta eu fazer aquelas duas propagandas em alemão e vincular ela no Brasil? Quantos por cento da população vai entender o código alemão? Quando eu digo código, eu estou falando justamente da linguagem. Então eu tenho que colocar numa linguagem que converse com todos. No caso, a língua portuguesa. Tenho que adaptar ela ao público. A propaganda ela tem que ser de fácil entendimento. Eu não posso fazer ela muito pesada, porque senão as pessoas não vão entender. Assim, é correto dizer para que façamos uso da linguagem verbal, é essencial que sejamos falantes usuários de uma língua, que consiste em sistemas de representação social historicamente construído, formado por signos linguísticos. Ou seja, tudo que tem na nossa língua faz uma referência. Se eu quero fazer referência a alguma coisa, eu preciso que você entenda. Então a gente parte do pressuposto que a pessoa que está vendo aquela propaganda, ela tem um conhecimento prévio sobre um determinado assunto. É por isso que vocês não chegam no sexto ano e o professor chega e lá e oração subordinada. Por quê? Porque você precisa passar por todas as classes gramaticais. Você precisa passar por toda a sintaxe, saber o que é uma transitividade, saber o que é um objeto, para daí eu conseguir trabalhar um exercício muito mais pesado com vocês. É uma construção de conhecimento. A linguagem é a mesma coisa. Por isso que eu tenho que adaptar. Tranquilo? Linguagem não verbal. O ser humano tem a necessidade de comunicar-se por meio desse processo que nos construímos socialmente, que produzimos conhecimentos, que convivemos. Nesse sentido, recorremos a diferentes formas de estabelecer esse contato que não se limita ao uso da linguagem verbal. Estou fazendo uma confirmação. Então, não é somente escrevendo que eu vou fazer esse contato. Eu também posso usar a linguagem verbal, não verbal. Posso chamar a tua atenção, posso dar um tchau, posso dar um oi, posso chamar alguém, posso dar um assovio, certo? Tudo isso faz parte da comunicação. O nosso corpo, as nossas expressões faciais e o próprio silêncio às vezes constroem mais sentido do que uma fala ou um texto escrito. Basta lembrarmos daquele olhar de mãe, o exemplo que o professor usou lá atrás, para repreender uma criança sem sequer pronunciar uma única palavra. A gente faz isso com o colega às vezes. Quando o colega começa a contar o que a gente não quer, a gente fala, né? Ou então a gente simplesmente já... Né? Ou então só... A ideia de passar uma informação. Também nos valemos da chamada linguagem não verbal em nossos atos comunicativos, o tipo de linguagem que não estabelece por meio de palavras, mas muitas vezes por meio de índices, ícones, símbolos. Então, a linguagem é tão importante que mesmo que estejamos comunicando-nos com alguém que não compartilha conosco do mesmo código, ou seja, a nossa mesma língua, conseguimos muitas vezes efetivar a comunicação por meio da mímica, forma como postamos nosso corpo ou até mesmo utilizamos de um sorriso. Então, a ideia de que se você fizer assim em qualquer país do mundo, as pessoas vão entender que você quer comer. Se você pôr a mão na barriga, né, tipo, eu tô com fome, né, tô com sede, né, tô com calor, tô com frio. Isso é inato do ser humano, a gente já conhece essas movimentações.
Dizemos que a linguagem é mista quando há o uso simultâneo da linguagem verbal e não verbal para a construção da mensagem. Então, na propaganda, a gente muitas vezes vai ter da linguagem mista, o verbal e o não verbal. A ideia de utilizar esse tipo de linguagem é ampliar as possibilidades comunicativas, uma vez que em determinados atos, apenas verbal e não verbal não se fazem suficientes. Somente a imagem não vai passar a ideia que eu quero e somente a escrita não vai. Então a gente faz a dança da fusão, juntamos os dois ali e a mensagem passa com mais qualidade. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.